Quem nunca presenciou uma daquelas situações que você está no mercado e vê aquela criança gritando, se jogando no chão porque quer alguma coisa? Bom, essas birras, elas não têm hora, não têm lugar para acontecer e muitas vezes os pais podem ficar até desconfortáveis, até envergonhados ou então irritados com essa situação. Mas daí, afinal de contas, o que você pode fazer numa situação como essa ou então como evitar esse tipo de birra? Bom, quem vai explicar um pouquinho sobre esse assunto e dar algumas dicas pra gente é a psicóloga Mayara, que já tá aqui do meu lado. Então, primeiro, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Vitrine. Muito obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui. Você falou, né, de como a gente pode evitar, né, essas crises, né, de birra. Normalmente a gente tem crianças de 2 anos a 4, 5 anos que, né, às vezes apresentam esse tipo de comportamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é orientar os pais a fazer combinados com a criança antes de sair de casa. Então, quando vai ao mercado, quando vai ao shopping, né? Então, por exemplo, se você vai dar um pirulito para a criança, né, ou ela vai poder escolher um chocolate, ela precisa saber disso antes. Então, funciona, né, em muitos casos, quando a gente combina antes com a criança. Então, sentar com a criança, né, às vezes dentro do carro antes de entrar no mercado e falar, filho, olha, a gente vai no mercado, né, é um lugar que vai ter muitas coisas, né, vão ter coisas interessantes, eu tenho certeza que você vai gostar de muitas coisas, mas hoje o papai e a mamãe você vai poder escolher, né, uma coisinha, combinado? Combinado. Quando normalmente, né, esse combinado ele não é feito e a criança tem a crise, né, ali dentro do mercado, do shopping, a gente recomenda retirar a criança do ambiente, né? Até porque todo mundo fica olhando, os pais se sentem incomodados, né? Os pais às vezes reclamam, falam, Mayara do céu, você não acredita, né? O que eu passei com ele dentro do mercado, dentro do shopping. Então a gente orienta a retirar a criança do ambiente, levar ela para o estacionamento, levar ela para dentro do carro, esperar ela se acalmar, para que daí sim a gente possa conversar com ela e explicar para ela, né? Normalmente a crise de birra, ela por exemplo, né, quando a criança ela não consegue falar sobre aquilo que ela está sentindo. Então é uma frustração que a criança ela não consegue demonstrar como um adulto consegue, né? Então normalmente é isso que acontece. Você comentou ali, por exemplo, a questão de idade, né? De tanto a tantos anos que a criança pode ter mais esses episódios de birra. Mas se a gente for parar pra pensar nos pequenininhos, tipo, claro, né? De acordo com o tipo da criança, enfim, cada uma tem um desenvolvimento diferente, ela vai começar a aprender a falar futuramente. Se a dificuldade aí é que a criança não sabe se expressar, é a dificuldade dela saber o que ela tá sentindo pra falar, então ela grita, ela chora. Os pequenos que não conseguem nem falar, não é birra, então, ele tá tentando se comunicar. Como que a gente faz pra identificar? Isso. Ou em alguns casos acontece também, a criança ela não dormiu de noite. Tem questões biológicas, às vezes ela não comeu o dia inteiro, e daí você vai no mercado com ela e ela tem uma crise, né? Ela se joga no chão, ela chora, né? E às vezes é por uma questão biológica, então a gente precisa levar isso em consideração. A gente pode identificar, né, uma crise de birra, normalmente uma crise de birra é quando a criança ela quer algo, ela tem dificuldade, né, para entender e para, por exemplo, né, ela quer um chocolate, né, e a mãe ou o pai diz um não ali, né, então ela tem dificuldade com a frustração, ela tem dificuldade ali com o não da mãe, do pai, e isso acontece recorrentemente, não é uma vez, esporadicamente, quando ela, né, tinha 3 anos, não, acontece crises de birra, são normais, né, da criança, principalmente ali na fase dos 2 anos, mas para ser mesmo crises de birra, ela precisa acontecer várias vezes, né? E você comentava ali sobre os pais, né, que tem que, né, às vezes falou não, enfim, como que o pai vai abordar essa situação? Porque a criança, ela não sabe nem o que ela tá sentindo ali para se expressar, então, enfim, o pai vai ter que lidar com aquela situação. A gente pode dizer que uma crise de birra é talvez falta de educação, pai que não soube controlar, ou vai de criança para criança, às vezes um traço de personalidade, alguma coisa além que possa estimular esse comportamento? Não diria que é um traço de personalidade e nem ao contrário. É normal, não é atípico a criança ter uma crise de birra nessa idade. Quando a gente fala de uma criança de 8 anos, daí é atípico, né? Daí a gente pode ir para um transtorno, por exemplo, né? Quando isso acontece com recorrência. Mas a criança ela não tem capacidade verbal de demonstrar e de se expressar emocionalmente. Por isso que às vezes ela grita, ela chora. Quando a gente vai pensar num bebê, ele vai expressar que ele tá com fome, chorando, gritando, né? Então a criança ali de 1 ano e 8 meses, 2 anos,
ela vai fazer esse movimento também. O que os pais podem fazer primeiro é acolher essa criança, no sentido de que, né, sentar com ela, olhar nos olhos dele e falar: filho, olha, o que você tá sentindo é tristeza, né? Você tá com raiva, porque a mamãe não te deu aquilo que você queria, tudo bem? Tem algumas crianças que gostam de colo nesses momentos, né? E tem outras que não. Então, vai muito de criança. Às vezes você pode dar um abraço nas que gostam, né? As que gostam de ficar sozinhas, né? Dá o tempo dela e depois você explica pra ela que aquele comportamento ali que ela teve, né? De, às vezes, chorar, se jogar no chão pra conseguir aquilo que ela quer, não foi interessante, né? Então, os pais eles podem e têm a responsabilidade de ir direcionando a criança na maneira com que eles se comportam também, sabe? Para que as crianças aprendam: opa, peraí, né? Esse comportamento, ele não foi legal. Eu não consegui o que eu queria com esse comportamento. Eu preciso de um novo repertório de comportamento, que é o que a gente ensina para os pais aqui. E uma coisa que você comentou ali no início é que, né, o que fazer. Então, antes de sair de casa, você já tem que combinar. Filho, assim, a gente vai em tal lugar, vai ter isso, aquilo. Combina tudo certinho que já evita o problema. Mas vamos supor, você, antes de sair de casa, você combinou tudo com seu filho e fala: ai, ufa, hoje vai ser tranquilo. Chega lá, não funciona. Sim. O que eu faço nessa hora? Tá. A primeira coisa, normalmente quando a gente faz os combinados com a criança, né, e ela não cumpre, a gente precisa dar um tipo de consequência para ela. Então, normalmente a gente trabalha aqui, né, bastante com consequenciação de comportamento inadequado. Nós adultos, a gente na vida, isso acontece muito, né? E com a criança a gente tenta ensinar muito parecido. Então, os pais às vezes, por exemplo, combinam com a criança, né? Se ela se comportar, se for tudo bem, se ela, por exemplo, fez o combinado com ela. Se ela não se comportar, então ela não ganha o combinado, né? E daí os dois vão pra casa. É uma consequência. Eu perdi algo que poderia ser muito legal, né? Que é ir ao shopping, que né, ir ao mercado, conseguir aquilo que eu queria. Então, a gente vai aplicando algumas consequências pra criança aprender que aquele comportamento, ele não foi legal e eu tive uma consequência muito ruim com aquele determinado comportamento que ela teve, sabe? Mas assim, e esses casos que a gente está mencionando aqui, né, são os casos comuns, por assim dizer, mas como você disse, alguns vão um pouco além e daí precisa do acompanhamento de um profissional, enfim, Exato. Pode ser até um transtorno ali sendo desenvolvido. Exato. Então, se você de casa está enfrentando algum tipo de dificuldade nesse sentido, já não sabe mais o que fazer, como que faz para acompanhar suas redes sociais? Meu Instagram é Maiara com Y, F Correa com 2 As no final. Maiara, muito obrigada pela sua Eu que participação agradeço. e o Vitrine Revista sempre de portas abertas. Até uma próxima. Muito obrigada.